Olá, sejam muito bem-vindos. Este é o Tema é Direito, programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. O programa está na sua 10ª temporada e tem o objetivo de levar até você a informação sobre o mundo jurídico, esse mundo tão complexo, contingente e que altera a vida das pessoas diariamente. Meu convidado de hoje, meu amigo, professor aqui do curso de Direito da Universidade Franciscana, professor Fabrício Aitaívo. Seja bem-vindo. Obrigado, professor Cristiano. Prazer estar aqui. Fico muito contente pelo convite e estou sempre à disposição, né, do amigo. É um prazer, né, ver que o curso tem, né, em ti uma direção, né, que é, vamos dizer assim, de braçada, né, e que o programa vai de vento em popa aqui também. Eu lembro que alguns anos atrás eu estive aqui, é um prazer estar retornando aqui. 10ª temporada, o Tema é Direito, professor. São, olha, uns 400 programas aí gravados. E substituindo o professor Sérgio Blatz, né, um ícone. Exatamente. Eu vim aqui conversar com o Sérgio Blatz, sim, né, e agora tá podendo, né, ter na tua pessoa assim, uma continuidade legal, um trabalho legal. Parabéns, professor. Eu quero começar a nossa conversa com os teus 20 anos de Universidade Franciscana. Isso é maravilhoso, professor, assim, e todo mundo ganha com isso. Os alunos ganham, por óbvio, e muito, acho que são os que mais ganham. Mas a gente também, como profissional, né, como professor, e a instituição, por óbvio. Sabe que, assim, eu me formei dia 13 de agosto de 2000. Comecei a dar aula em cursos preparatórios para concurso. Sim. E logo em seguida fui contratado aqui. E na Unifra, né, para mim ainda é difícil o FN. E é fantástico, assim, ver quantas pessoas a gente contribuiu com a formação, ver a mudança nos jovens, né? 20 anos de docência, a gente passa praticamente por 2 gerações já, né? E ver como eles mudaram, como os nossos alunos mudaram, ver como o curso mudou, como é o curso de Direito hoje, pós-pandemia, como é o curso de Direito hoje em relação ao que era o curso de Direito, as facilidades que a instituição traz para os alunos, traz para a gente. Esse semestre passado, a aquisição do Minha Biblioteca para os alunos é algo que é fantástico, assim, para os professores também. Então, eu só tenho a agradecer ao FN, só tenho a agradecer ao curso de Direito, porque me tornei um professor melhor aqui, né? Me tornei uma pessoa melhor aqui, me tornei um advogado melhor aqui. Então, o curso só me fez bem, me trouxe amigos, me trouxe parceiros para a vida toda. Então, eu fico muito feliz. O curso faz 25 anos, né, esse ano. E desses 25, 20 tu estás aqui. É verdade. Eu lembro que eu entrei na Unifra a convite da professora Rosane para substituir o professor Hermes, que na época, juiz de direito, tinha feito uma cirurgia no joelho. E aí ele saiu para fazer a cirurgia e eu vim substituir ele durante 2 semanas em aula de direito constitucional. E logo em seguida fui contratado de forma definitiva e trabalhei com as disciplinas de direito constitucional, depois com as disciplinas de direito comunitário e depois pude entrar naquilo que é o que eu mais gosto, que é direito do trabalho. E agora, recentemente, recebi a honra de seguir o professor Malgarim na disciplina de direito processual do trabalho. Então, ter com o professor Marcelo, que é uma parceria de dividir as disciplinas de direito do trabalho, hoje ter o direito processual do trabalho é fantástico. E assim, que responsabilidade substituir o professor Malgarim, Fabrício? Porque é uma referência da instituição, é uma referência dos alunos, é uma referência como profissional em Santa Maria, como advogado, na área trabalhista, na área tributária e principalmente uma referência como pessoa, né? Uma pessoa que todos nós gostamos, que todos nós admiramos, né? Então eu fico muito feliz e sempre me esforçando para correr atrás e manter no nível que, né, possa, né, ser condizente com o que tanto o professor Marcelo faz, como o professor Malgarim faz, e hoje o professor Radamés também, que é outra pessoa que trabalha com direito do trabalho na parte prática, é bem legal. Eu não poderia deixar de falar aqui, e obviamente que esse programa é um reconhecimento pelos teus 20 anos aqui de UFN, mas de falar que nós nos conhecemos, até para dar uma descontraída, professor, que nós não nos conhecemos nos bancos acadêmicos. Não, né? Não, foi em outros bancos. Verdade. Eu tenho o prazer de, até conversando com a tua audiência, né, dizer que o professor Cristiano foi um dos maiores centroavantes da várzea. É importante que as pessoas saibam disso. É bom. E eu muito empreguei ele ali, jogando no meio campo do Atlético, Labotec. Não só os nossos telespectadores, mas a equipe aqui. A equipe é importante, claro. é importante reconhecer. Lógico. Não, o homem era craque.
Fazia gol. Mas também eu jogando no meio campo ali, né? O senhor sabe, que eu larguei o futebol. Sim. A última vez eu comi a bola, eu tô com ela aqui ainda, né? Mas, professor, vamos falar sobre o direito do trabalho, que é a sua área, né? E vamos focar nessa questão do trabalho doméstico. Porque isso é uma coisa que, né, pertence a muitas pessoas. É uma realidade que pertence a muitas pessoas. O que tu alertaria, assim? O que é importante falar sobre? Sabe, Cristiano, que quando o pessoal estava trazendo o que a gente poderia falar, eu disse, olha, eu acho que é um assunto que me é caro por dois aspectos interessantes da nossa vida. O nascimento de alguém, né, a idade mais tenra da pessoa, onde precisa de muito cuidado, né? Acho que o ser humano é a espécie, entre outras, mas uma espécie em que, né, a gente nasce e a gente precisa de um acompanhamento, porque senão, né, a gente não... A gente vê, eu tenho... O Fernando está com quase 50 dias hoje, um mês e um pouquinho, né? E eu vejo que é aquela criancinha ali que precisa de uma atenção total, né? Seja da família, seja de alguém para acompanhar. E por outro lado, hoje meu pai, ele já está com 76 anos de idade, o pai está passando por uma doença que é terrível, que é o Parkinson, e também ele precisa cuidado em tempo integral. Sim. Então, mostra um pouquinho da nossa finitude, a nossa necessidade, a nossa fraqueza enquanto ser humano nesses momentos. E aí a gente tem os cuidadores, né? Tanto para a criança como para o idoso. E o cuidador é um doméstico, né? É um empregado doméstico. E aí, pensando tanto na situação do meu pai, como na situação do Fernando, como dos meus outros filhos também, e também lembrando que tu tem o Marco Antônio também, né? Hoje as famílias, elas se tornaram microempresas, administrando cuidadores, que a gente pode chamar de cuidador, a gente pode chamar de empregado doméstico, mas a gente vê que em algumas situações, no caso normalmente do idoso, aonde a gente tem o quê? Alguém para trabalhar durante um turno da manhã, um turno da tarde, outro no turno da noite, já são normalmente 3. Para os finais de semana, já precisa uma outra pessoa para cobrir as folgas desses outros empregados. Então, tu já está aí com 4. Né? Olha, são poucas as empresas em Santa Maria que têm 4 funcionários. E aí a gente vê que as pessoas, nós não estamos acostumados, né, de um modo geral, a lidar com livro-ponto, algo que é obrigatório para o empregado doméstico, a ter cuidados e controle de jornada, e controle de frequência, e preencher recibo, e cumprir tudo aquilo que determina o e-social, por exemplo. Então, a questão do idoso e da criança e do cuidador é muito importante, tem que ser vista com muito carinho. Que dicas tu daria para o empregador nessa situação? Para ele se proteger um pouco. A gente fala muito do livro-ponto, né, professor? Que é algo assim que desconheço quem... E, aliás, parabéns para quem tem livro-ponto relacionado ao trabalho doméstico na sua casa. Sabe, Cristiano, que as empresas antes, com mais de 10 empregados, eram obrigadas a ter o registro da jornada. Pode ser feito de várias formas. Pode ser feito manual, o livro, pode ser feito com relógio, pode ser feito biométrico, né? Não está uma regra como a forma de fazer. Escolhendo a forma de fazer, aí tem que cumprir o que determina a legislação. É ter, por exemplo, para o empregado doméstico, um caderno onde vai anotar a real jornada de trabalho do empregado. Isso é fundamental. Porque não adianta ter um caderno e anotar todos os dias. 8 horas, meio-dia. Ou 8 horas, 17 horas. 8 horas. Isso não é verdade. Então, esse registro tem que corresponder à realidade. E não precisa ter um grande número de empregados, 3, 4, para ter esse cuidado. Um empregado doméstico, a legislação já diz, tem que ter o registro da jornada de trabalho. E qual é o problema para isso? Primeiro, é um problema para a relação entre os dois. Por quê? Entre o empregador e o empregado, né? Porque quando tu formaliza isso, fica mais fácil. Sempre que a gente formalizar esse tipo de relação, fica mais fácil. E caso não haja o registro, toda aquela situação que partir do empregado, se o empregado trabalhava às 8, ele disse que chegava às 7h30, se ele tem o registro, a gente vai seguir o que está no registro. Se ele não tem, presume-se verdadeiro aquilo que o empregado alega. Então, é um risco para o empregador doméstico muito grande. Então, tem que ser levado em consideração isso com muito cuidado. E, claro, porque por vezes, essa preocupação vem abrindo um outro, mais dois, vamos dizer assim, mais duas formas de trabalho, né, que daí deixa de ser doméstico, que é a terceirização do trabalho doméstico,
Hoje a gente já tem empresas que terceirizam esse serviço. A gente entra lá na internet e vai ver, né? Empresas que terceirizam e aí vai mandar uma pessoa, claro, a gente sempre procura empresas sérias e sólidas, porque o doméstico é um empregado diferente, né? O doméstico é aquela pessoa que vai entrar na tua casa, que vai fazer parte do teu dia a dia, né? E também as questões das... até o nome a gente hoje muda o jeito de falar, né? Durante muito tempo a gente ia falar de um asilo. Hoje a gente não fala mais, por quê? Porque essa percepção de ter uma clínica que vai dar um acompanhamento com qualidade de vida, com segurança para um idoso é muito importante, né? E aí as famílias, até pelo próprio custo de manter um empregado doméstico, têm optado por buscar uma clínica. E na clínica, claro, né, aquele idoso vai ter um cuidado especial, que também vale a pena a gente lembrar, né, e pensar o que faz esse cuidador, o que ele pode fazer. Será que o cuidador do idoso, a mesma coisa em relação a uma criança, né? Será que ele pode dar uma medicação? Será que ele não pode? O idoso, será que ele pode trocar uma sonda? Será que ele pode dar uma injeção? A gente não pode esquecer que existem atos que são típicos da área médica, né? Do enfermeiro, do auxiliar de enfermagem. Então, não é todo cuidador de idoso que vai ter, né, essa condição. Então, o que vai fazer o cuidador de idoso? Ele vai cuidar, muitas vezes, dos aspectos da higiene, ele vai cuidar da autoestima do idoso, que é muito importante. Vai cortar o cabelo, vai manter a barba feita, vai fazer as unhas. Qual é a senhora que não gosta de estar com a unha feita, de estar bonita? Então, o cuidador do idoso tem esse trabalho também. Então, é muito importante isso, de saber o que faz o cuidador de idoso. Porque o cuidador de idoso, ele não é aquela empregada doméstica que a gente tinha, né, que vai fazer comida, que vai passear com o pet, que não. Ele vai cuidar daquela pessoa, né? Da mesma forma que quando a gente contrata um cuidador para uma criança, a gente tem que estabelecer quais são as atribuições disso também. Exato. É a maior dificuldade, né? Porque quando a gente contrata alguém para trabalhar no nosso domicílio, a gente imagina que a pessoa já saiba tudo que tu quer que faça. Claro. Tu já tem aquela... não, ele vai arrumar a casa. Sim. Beleza, mas arrumar a casa, tem 500 formas de arrumar a casa. Então, saber quais são os cômodos que vai arrumar, quais são as atribuições, vai fazer comida, não vai fazer comida, vai lavar a louça, não vai lavar a louça, vai ter horário de intervalo, como vai ser isso tudo. A legislação trabalhista se preocupa e a gente, às vezes, nós não nos preocupamos com isso e acaba criando um outro problema, que é o fato de a gente ter um empregado doméstico que se torna, muitas vezes, alguém muito próximo, e aí a gente vai esquecendo as obrigações da legislação trabalhista e, como eu digo, não é todo casamento que termina bem. Casamento é uma relação jurídica, né? Eu já fui em várias festas de casamento, mas eu nunca fui numa festa de separação que tenha pelo menos os dois juntos, né? Então, o que acontece? Quando termina um casamento, e olha que as pessoas têm filhos em comum, têm bens em comum, termina um casamento, existe atrito. Imagina uma relação de emprego, empregado doméstico e empregador. Quando termina, a chance de ter atrito é muito grande. Então, quanto mais a gente se preparou para isso, com um contrato bem elaborado, com um profissional habilitado ali que ajude nesse primeiro momento de, vou contratar o doméstico, o que eu tenho que fazer? Bom, busca um advogado que ele vai te explicar, que ele vai te orientar. A Unifra forma vários e vários advogados, né, que podem auxiliar nessa área. Exatamente. E até pensando nesses 20 anos, né, quantos advogados a gente formou aqui, né, Cristiano? Incrível. Quantos juízes, quantos membros do Ministério Público, delegados de polícia. Os nossos egressos estão espalhados aí nas mais variadas carreiras jurídicas. É verdade. É um orgulho para a gente isso também, né? Então, ter esse cuidado, eu digo, né? Porque isso vai evitar um problema. Tudo aquilo que a gente, especialmente na legislação trabalhista, tudo aquilo que a gente vai trabalhar com prevenção, prevenir evita uma série de problemas. Claro, é mais fácil a gente falar sobre prevenção. Eu passei por um momento também de modificação profissional, passei a administrar na empresa da família, né? E também administrar a empresa da família. E aí eu vi o direito sob um outro aspecto, especialmente o direito do trabalho, né? Que uma coisa é quando você
é advogado, você diz, ó, tem que fazer assim, tem que fazer outra coisa quando você está do outro lado do balcão, né? E a gente vê as dificuldades. Mas a prevenção, ela é fundamental, né? O que evita problemas, né? Professor, mais uma vez quero te parabenizar por esses 20 longos anos aqui na Universidade Franciscana. Parece que foi ontem, professor, não são longos. Mas que bom, né? Que bom verdade. Que parece que foi ontem. É verdade. Porque que venham mais 20, mais 30. Tomara. Aliás, esse é um dos segredos do curso de Direito aqui da Universidade Franciscana. A gente tem um grupo de professores que estão há muito tempo aqui. Isso, para mim, assim, é o grande segredo. E amigos, né, Cristiano? A gente consegue ter aqui pessoas que fazem parte do nosso dia a dia. Exatamente. E que não é só o nosso dia a dia, né? Semana passada nós estávamos comendo churrasco junto, né? E quando eu digo nós, o professor Bruno, o professor Leonardo, essa interação dos professores que estão há mais tempo com os jovens, o professor Igor, que começou há pouco tempo, a professora Priscila, a professora... Bom, a gente não... É difícil denominar, porque a gente esquece os colegas, né? Não esquece de falar aqui, não dá tempo, né? Se fôssemos falar, olha quanta coisa a gente tem para falar. Nesses 20 anos a gente tem o time de futebol dos professores. Claro, esse foi um outro capítulo da história, né, verdade, professor? Né? Uma hora nós vamos gravar um programa só sobre isso. Exatamente. Mas, professor, fica registrado aqui o reconhecimento da instituição e da TV aos seus 20 anos e lhe parabenizar por essa também trajetória no direito do trabalho. Obrigado. E fica aí o convite já estabelecido para próximas oportunidades aqui na TV, professor. Tá certo, muito obrigado, Cristiano. E agradecemos a você também pela audiência. Fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima.